em torno de 8, Eu 9 vi, tá, graus. 11. 11? 11. 11 graus, então. É, mais ou menos como aqui, tá? Estamos equilibrando. Vai o chimarrãozinho aí? Bah, ô, saudade do chimarrãozinho. Respondendo a Érica, no sábado não vai ser pelo YouTube. No domingo vai ser pelo Insta e pelo Face. É que agora, meninos, né? Felizmente, outras coisas começaram a acontecer, outros trabalhos apareceram, né? Então, não dá para a gente manter lives diárias se a gente não pode prometer, né? Que vai estar todas as noites ali. Claro. Então agora é só segunda, quarta e sexta. E a gente também baixou uns 30 minutinhos antes, né? Para nos adaptar melhor, né? Mas continuamos conversando, continuamos aí com o nosso assunto. Oi, Marília, eu não dei oi para Marília quando ela entrou na outra conexão que caiu. Gente, o meu celular, ele tá quase dizendo assim, chega, não aguento mais. Por exemplo, Não aguento mais live. Chega de fazer live. Não, é live, é as oficinas, né, da Haribo, que a gente começou essa semana online, são 2 horas, né? E chegou uma hora que ele grita, assim. Aí começa a aparecer tudo o que é possível aparecer na tela, aparece, e eu aqui fico fingindo, né, que estou vendo todo mundo. Olha, Jane Margarete Carvalho, Amores da Mãe. Ah, é, mamãe sempre presente. Tudo bem com vocês? Pra Marília, a gente tá com saudade da Marília aí também. Oi! Tudo bem? Mas sabe, Douglas, olha que coincidência. Quarta-feira eu conversei com o jornalista Adriano Sescani e ele falou que tinha feito. E ele falou que ele tinha feito Corcunda. Sim, né? ele foi um dos atores também. Não é só jornalista, ele foi um dos atores ali da peça. E tu vê só, né, que. E tu vê só, Oi? né, que. Não, tu vê que coincidência, né, das pessoas que se conhecem, a gente nem sabe, né? Ah, tu não sabia? Não? Sim, a gente trabalhou junto, foi bem bacana. E claro, coincidência, né? A gente tá nas lives na mesma semana, né? E aí, meus linos, vamos recapturar, quer dizer, recapitular um pouquinho do que a gente conversou na parte 1. Primeiro eu queria assim que... Capturar era o que era o que os militares faziam, né? Capturavam, né? Vamos assim fazer um resumo com o Doug falando de novo como é que foi o processo lá no Teatro de Arena, qual é que foi a inspiração para o espetáculo, e também um resuminho depois do Leandro das fases do espetáculo, né? As temporadas e as transformações que ele passou durante esse tempo. Um resuminho básico. Não, lembro sim. Sim, então, para quem não estava, né, a gente já fez uma live falando do nosso espetáculo, Cálice, as músicas censuradas pela ditadura militar. Foi um espetáculo que a gente fez em 2010, né? 2010, está fazendo 10 anos agora. Agora em dezembro está fazendo 10 anos. E ele foi um espetáculo que eu montei a partir de uma sugestão da diretora Viviane Jugueiro, que na época era diretora do Teatro de Arena, na época eu trabalhava lá como estagiário, e ela sugeriu que a gente montasse um espetáculo, ou montasse, na verdade, uma programação cultural, né? É que as filhas estão brigando. As filhas estão, montasse um espetáculo... Hã? Não, eu pensei que fosse um motor. Não, é uma moto. Elas rosnando, elas estão brigando por esse bichinho aqui que elas têm, e daí fica uma mordendo e a outra de um lado, e as duas ficam brincando assim. Só que... Dá minha linda ali. Não, deixa, agora elas vão... Tá, elas vão ficar calmas. Agora elas vão ficar calmas. Né? Casa com filho é assim, né? O pessoal que tem filho em casa sabe como é que é, atrapalhando o trabalho dos papais. E daí a Viviane Jugueiro pediu que a gente montasse uma programação cultural,
uma por mês, e eu fiquei com o mês de dezembro, e daí eu sugeri que a gente montasse um espetáculo teatral, um espetáculo musical, na verdade, porque lá no Teatro de Arena tem um espaço sonhaduro com vários textos teatrais que foram censurados na época da ditadura, inclusive com as fichas de censura e tal. Então, quem tem oportunidade de visitar o Teatro de Arena, né, faça isso, claro, logo depois da pandemia, né? Eu nem sei como é que tá, porque a gente mora em Torres aqui, eu não sei como é que tá os teatros, provavelmente não estão funcionando ainda, né? Não, Ou estão, assim, com capacidade não. reduzida, não sei. Nada. Mas assim que passar, visitem o Teatro de Arena e procurem lá o Espaço Sonhaduro, tem vários textos super interessantes com as fichas de censura. E como a gente estava... e como eu estava lá, a gente cuidava muito desse espaço, divulgava, enfim, eu resolvi pesquisar como é que era essa censura na parte musical. E daí a gente encontrou diversas coisas, claro, na época a gente já trabalhava junto, Sim. e daí a gente pensou em montar um espetáculo musical com as músicas que foram censuradas na época da ditadura. Então convidei mais duas amigas, a Cláudia Barbô e a Lilian Rosenberg, para fazer esse espetáculo comigo, e chamei alguns músicos e a gente passou a ensaiar lá no Teatro de Arena mesmo e estreamos. E desde então a gente tem feito várias temporadas, né, com vários formatos, né, né, e daí sai pessoas, aí a primeira a sair foi a Lilian, depois a Claudinha saiu, eu fiquei sozinho, e a gente ainda teve uma última versão em que eu chamei mais três outros amigos, que foi o Gabriel de Teles, a Amália Ceola e a Márcia Mendes, que foi a última vez que a gente fez, né? Que foi no ano passado, né? Em 2019? No início do ano passado que a gente fez no Porto Verão Alegre uma última versão. E desde então tá meio parado, assim, mas estamos com perspectivas de voltar, quem sabe. Por favor. Por favor. E aí, Leandro, quais as montagens diferentes que você lembra, assim, em termos de estrutura? Como começou cenicamente e a última versão? Na verdade, as versões do espetáculo, elas foram se modificando a partir do momento em que outros músicos foram sendo incorporados ao projeto e os espaços cênicos foram mudando, né? Porque originalmente ele foi criado para ser apresentado no Teatro de Arena, né? Que, para quem não sabe, o Teatro de Arena, né, a arena em si, ela é composta, então, de público nos quatro lados, em três lados, né, e temos o palco no fundo, e o espetáculo foi composto para ter esse formato, né? E quando a gente passa para um palco italiano, a nossa perspectiva cênica ela acaba se alterando, tanto na disposição dos músicos, quanto na interação com o espectador, com a plateia. Mas nem só de alteração de cenário, enfim, de espaço, o projeto se consolidou, assim. Também teve alterações nas músicas cantadas pelo Douglas, então, porque a partir do momento que a gente continuava pesquisando, que mais pessoas entravam no projeto e iam trazendo outras informações, o espetáculo acaba se modificando, porque cada um traz a sua experiência, cada um sabe de uma música que ouviu dizer que talvez fosse censurada, e a gente ia correr atrás para verificar se essa informação era de fato verdade ou não, e essas músicas acabavam entrando dentro do repertório. Claro. Até o público também, né? E até o público também, nos finais de cada apresentação, vinha, por que vocês não cantam determinada canção que foi censurada? Porque o meu pai trabalhava na divisão de censura. O meu avô trabalhava na divisão de censura e falou que determinada música tinha sido censurada. O meu pai viveu a ditadura e sabe que determinada canção foi riscada de um LP. Então a gente ia atrás dessas histórias para buscar essa veracidade e a gente ia tentando
enquadrar essas canções todas dentro do espetáculo. A cada formato que a gente fazia, o espetáculo, digamos, começava com 30, 35 canções. Então, só que, claro, você vai fazer um show com 35 músicas, é um show que não acaba mais. Né? São 3, 4 horas de espetáculo. E a gente tem que saber que, tipo assim, os músicos cansam, Sim. Né? O vocalista cansa. Como né? eu falei na live passada, a gente não é Ivete Sangalo, né? Pra ficar 4 horas lá entretendo o público. A gente tem que saber o nosso tamanho dentro do cenário musical, né? Então, essas músicas iam sendo trabalhadas e, ao longo do processo, não, essa não é o momento de entrar. A potência vocal, de repente, não está adequada, os músicos não acertaram o tom, não ficaram satisfeitos com o tom da música e acham que não é válido aquela determinada canção entrar naquela temporada, e assim o processo vai sendo feito. Acho que, como tudo no teatro, né? Eu já falei semana passada, e é uma coisa que eu falo sempre, teatro você não faz sozinho. Um espetáculo de música, esse processo teatral não é feito sozinho. Então, são várias cabeças pensantes em prol de uma ideia, de um sonho para ser realizado. Eu acho que isso que é o grande barato. E eu vou espirrar, com licença. Maravilha. É o frio, né? Mudança de temperatura e daí ataca a rinite. A Érica falou aqui, né? O trio elétrico teatral e o Doug que lute, né? 4 horas. Olha, eu acredito que você iria repetir os gregos, né? Aqueles teatros gregos, aqueles espetáculos que o pessoal passava, né? O dia todo assistindo os espetáculos, levava comida, né? Sim, as grandes dionisíacas, né? Sim. Aqueles festivais de teatro, o pessoal passava o dia todo. Mas assim, Doug, enquanto o Leandro se recupera aí... Não, eu acho que a minha rinite é nervosa. Porque tu me deixa nervoso com essas lives. E daí eu começo a espirrar, sabe? É uma alergia à live, né? Meninos, vamos começar a falar então sobre as músicas censuradas a partir do ponto que a gente não conseguiu concluir na última live. Sim. Que é sobre os artistas gaúchos, né? Então eu sei que Cleiton e Cledir foram censurados, que o nosso hino gaúcho foi censurado, e fale um pouquinho para nós então sobre Cleiton e Cledir, sobre o nosso hino gaúcho, e se por acaso algum outro artista assim de raiz gaúcho foi censurado e por quê? Por favor. Sim, sim. Então, vamos começar pelo nosso hino, então, né? De repente, que é uma coisa bem... Que é mais antigo, muita gente não sabe, mas assim, o nosso hino ele é composto por, na verdade, 3 estrofes e um refrão. Né? A maioria das pessoas conhece apenas 2 estrofes e um refrão, né? A primeira que começa ali como a aurora precursora, e depois... Mostremos valor constante. Que é o refrão. E depois tem a terceira, né? Que é Mas Não Basta Para Ser Livre. E a princípio é isso, né? É a primeira estrofe, o refrão, a segunda estrofe, o refrão. Pronto. Mas entre essas duas tinha uma terceira estrofe, na verdade, que na verdade no hino original era a segunda. Que é Entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos. Sejamos gregos na glória e na virtude romanos. E ela foi cortada, porque assim, ó, esse é o documento original, né? A letra original, no caso, né? Mas para se tornar um hino de um estado, ela tem que estar dentro da legislação do estado. E quando ela foi passada para a legislação do estado por escrito, enfim, né? Provavelmente ali legislativo, executivo, né? Judiciário, todos esses poderes aí que fizeram esse documento de comum acordo, e nesse documento está apenas a primeira estrofe e a última e o refrão. Então essa segunda estrofe foi limada, né? E foi justamente nessa época da ditadura, né? O que a gente descobriu 66, parece. O que a gente descobriu na nossa pesquisa é que um deputado estadual da época, de 1966,
o Getúlio Marcantonio, ele... Porque, assim, a letra do hino, ela era cantada desde os anos 30, como hino oficial rio-grandense. Né? Falamos da letra, não da canção, né? da melodia. E a letra ela foi incorporada nos anos 30, como parte, né, do hino rio-grandense. Só que em 1966, para se tornar, né, o hino rio-grandense de fato, ela precisava ser votada na Assembleia, passar pelo crivo dos deputados, e então o deputado Getúlio Marcantonio, de acordo com as nossas pesquisas, ele apresentou uma proposta de exclusão desse refrão, dessa estrofe, porque para assombro dos tiranos tinha como é que se fala? Uma conotação pejorativa. Uma conotação pejorativa com o processo do regime militar que tinha começado em 64. Ainda não estávamos no AI-5, né, onde a cultura foi totalmente devastada, enfim, os direitos políticos dos cidadãos, enfim. Mas antes do AI-5, então, a gente teve essa apresentação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, solicitando que para ele, essa alusão ao regime militar, essa afronta ao regime militar fosse totalmente excluída do hino. E, de fato, foi aprovado, e até hoje essa estrofe, esses versos não são cantados, assim. É o que a gente sabe, né? Mas, claro, se você vai e pergunta para alguém da Assembleia, algum deputado, claro que não vão dizer de fato que houve uma censura, né? A gente, quando a música entrou no espetáculo, acho que foi na 4ª temporada, se eu não me engano, a gente encontrou também vários documentos de outras pessoas dizendo que não, que essa história não era verdade, né? Ao mesmo tempo que a gente encontrava material de radialistas, de jornalistas, afirmando que sim, que houve um processo de censura referente ao hino. Agora, o que é fato, né, ou fake news, a gente não tem essa abrangência, mas a gente achou a história muito interessante, muito curiosa, e por isso que acabou entrando no Cálice. Né? O que de fato... Comentou, o que de fato nós sabemos, né, é que não existe uma parte, não é mais cantado. Como a Érica comentou ali, tem alguns livros que trazem, né, essa terceira estrofe censurada, mas eu particularmente eu não conhecia, assim, eu fui conhecer quando a gente foi pesquisar. Né, que apareceu dentro das nossas pesquisas que uma estrofe tinha sido censurada na época da ditadura. Então ela não sofreu um processo tradicional de censura, como as outras músicas, né, ela não passou pelo departamento de censura, aquela coisa toda, mas o processo dela foi diferente, enfim, e é o nosso hino, né? Eu quero aproveitar, fazer um parênteses e mandar um abraço bem apertado para o Marcelo e para o Sandro, que acabaram de entrar aí na live. O tio dá um oi para vocês aí. Mas é isso, quando a gente vai atrás da história e até um período conturbado como esse da ditadura, a gente sempre encontra um leque de informações. Então, cabe a gente, de alguma forma, juntar a maior quantidade possível de informações a respeito de uma letra censurada para saber se essa censura de fato aconteceu ou não. Por exemplo, a gente não tem notícia de todas as 57 canções do Raul Seixas que foram censuradas. A gente sabe que foram 57. Essas músicas desapareceram, com exceção do gospel, que depois foi incorporada no Cálice. Mas as demais, ninguém tem notícia da letra. Né? Milton Nascimento teve uma canção também censurada, o Cadê? E a gente só conhece a melodia dessa música. Que também porque ela foi veiculada depois, a letra foi toda censurada, e daí veicularam ela só como uma música instrumental. Que a gente, inclusive, colocou em algumas das versões, né, que o público entrava e a banda já estava tocando
a versão Sim, instrumental. sim, isso ficou muito legal, porque entrava um músico de cada vez, pá, ficou maravilhoso. Tem o pessoal aqui brigando para que vocês mandem beijos para ela, Ah, sabe? A a Carlinha, Carla, a Carla, Jane. Quem a será Jane, que é essa Jane? Jane ai, Margarete, minha mandem mamãe. beijo, mandem beijos para elas e vamos voltar à pauta. Vamos falar Vamos. dos Cleito e gaúchos, né? Cleitinho? Cleiton e Cleidir e outro autor gaúcho aí que vocês tenham Tem, conhecimento. tem. Falar do Cleito e Cleitinho primeiro. Fala do Cleiton que legit. Ele teve uma música que a gente inclusive colocou no repertório, acho que foi na primeira versão, né? Foi na primeira temporada do É, Cálice, lá no Teatro de Arena. Essa música ela só entrou lá, ela não foi tocada depois quando a gente entrou no Porto Verão Alegre, que é o Analista de Bagé. isso. E é muito legal. É uma música que ela é um conto que é super engraçado. E eu até mesclava, né, a linguagem falada com a linguagem cantada, né, usando ali minha formação inicial, que é como ator, né? Então foi bem bacana. Eu gostava bastante, né, dessa música, e claro, e ela foi censurada, logicamente, pela linguagem chula dela, né? Ela utiliza bastante termos gaúchos, mas alguns bem pejorativos, que a gente sabe, né, que são colocados, mas enfim, todo mundo ria, né? Era um momento bem cômico dessa peça. O nome, então, da música é Analista de Bagé. E ela tem os primeiros versos, é assim, ó. Digo buenas e me espalho e já vou puxando a faca. Nem toda mulher é vaca, mas toda vaca é mulher. Sempre fui solto aos pés, dispenso acompanhamento. Eu mesmo me apresento, analista de Bagé. Olha, eu Essa, acho que essa letra foi inspirada num conto, acho, né, Um personagem do Veríssimo, do né? Luiz Fernando Veríssimo. olha, eu acho que ela seria censurada hoje pelas meninas, hein? Ah, Com com certeza, certeza, com com certeza, certeza. pelo movimento feminista, porque é bem, né, pega bem aquela coisa do machismo gaúcho, né? E como hoje a pauta é músicas censuradas nos anos 80, curiosidade, né, que a gente ainda nem chegou lá e de repente a gente nem chegue e fique para uma terceira parte, que a gente está aqui conversando. Mas essa música ela foi censurada nos anos 70, finalzinho dos anos 70, ali entre 1976 e 77, 87 foi o ano que ele nasceu, que foi inclusive. o ano que eu nasci, inclusive, né? E tem uma música que eu gosto muito, chamada Vento Negro. Conhece, Preto? Oh, quem não conhece Vento Negro? Do nosso ex-prefeito Fogaça. Ah, eu Uhum. só quero fazer uma retificação, eu confundi. É o Vento Negro, que é do final dos anos 70, tá? Ah, O tá. Analista de Bagé é dos anos 80. Então a gente já entrou na pauta. Mas vamos voltar um pouquinho para falar de Vento Negro, que eu amo essa música, é uma das minhas músicas preferidas, assim, gaúchas, que é Vento Negro. E volta ali Ai, no verso que foi censurado. A gente ficou sabendo depois, talvez numa versão futura, essa música entre no repertório. Já estou aí dando spoiler de um possível retorno e de um possível repertório. é, Eu amo essa música. Eu canto, inclusive, eu cantei no ano passado na Festa Farroupilha com os meus alunos aqui de Torres. Foi bem bacana, assim, a gente fez um coralzinho, eu fui conduzindo eles, foi bem, bem legal. E essa música foi censurada pela ditadura. Inclusive, no final do refrão, né, tem aquele quem vai embora tem que saber é viração. Esse verso, ele na verdade, o original dele é chegou a hora, vamos fazer revolução. chegou a hora, vamos fazer revolução. E daí foi censurado, e daí o Fogaça trocou por quem vai embora tem que saber é viração. Olha isso. Não, E é óbvio essa que a gente canta a música original, né, Preto? Então, se entrar no show aí, numa próxima edição, a gente vai cantar a versão original, como a gente fez com várias outras, né? Que é uma antes de característica do Cálice, né? A gente, as letras cantadas, já foi falado semana passada, mas é sempre bom repetir, são as letras originais antes do corte, né? Antes da mão pesada da censura, né? olha, E a Lina, Elas não estão sossegando, não adianta. Elas querem participar da live.
Mas antes da gente entrar na pauta só tomar um chimarrão, já pega a flor aqui também. na pauta dos anos 80... E aí? E agora vamos pro rock dos anos 80? Tá. Mas vamos antes... pro rock dos anos 80. Mas antes eu só queria te fazer uma pergunta, Doug. Muitas dessas músicas, né, você acompanhou, você escutou ela e ela já ficou na tua mente com a letra adaptada. Mas aí o teu trabalho era trazer a letra original, né? Por exemplo, eu lembro que você começava com uma das músicas deliciosas do Chico, que o Ney gravou, aquela Não Existe Pecado do lado de baixo do Equador. Eu amo essa música, né? E a parte que foi liberada, ele fala, né? Eu sou professor, e na verdade a original é eu sou embaixador, né? Isso. E como é que ficava na tua mente isso para você cantar com a música, com a letra que não era a música que passava pelo teu universo, o universo das pessoas? Tem essa e tem a Mestre Sala dos Mares, né? Que foram as mais difíceis porque eu já conhecia as músicas, né? As outras não foi difícil eu cantar a versão original, até porque eu não conhecia. Então eu já aprendi elas na versão original. Talvez fosse para mim difícil agora cantar a versão que o público conhece, né? Mas Mestre Sala dos Mares e Não Existe Pecado ao Sul do Equador foi complicado. Eu tinha que cantar e fazer o processo que eu faço para decorar texto, né? Que é falar em voz alta. Então eu passava o tempo todo cantando a música em voz alta para decorar a versão original, né? A versão que ia ir pro show. Dá um pouquinho de trabalho, mas não é impossível, né? É aquele processo mesmo de decorar texto. E falando, o ouvido vai decorando, eu decoro muito de ouvido, né? E daí foi. Aconteceu. E agora, meninos, agora sim, entremos na pauta. Quando a gente pensou que não existia mais a censura nas músicas, o rock dos anos 80 sofreu esses... Fiquem à vontade. Um período de abertura, né? Entre aspas, porque a censura ainda acontecia, né? Então, na verdade, foi ali pelos anos 90 que o departamento, né? Não, final dos anos 80, final, né? Dos anos 80. Que o departamento de censura foi extinto. Então, a censura acabou, já estávamos no processo de retorno da democracia, mas a censura ainda continuava censurando músicas, né? A gente deu o exemplo do Kid Abelha, né? Da música Como Eu Quero, que é Tira essa bermuda que eu quero você sério. Essa parte aí ficou meio estranha ali para os censores e eles resolveram censurar ali. E também teve a questão de, tipo assim, a primeira, um dos primeiros, é o primeiro momento, acredito, que o eu lírico é feminino. Então, é uma visão feminina acerca da sexualidade, né? Nós temos ali uma mulher dominando a ação, dominando a relação. Se isso já é polêmico hoje, né? Se isso já é polêmico de alguma forma em 2020, tu imagina em 1984, né? Quando o Leone e a Paula Toller escrevem essa canção. Acho que eles escreveram em 83 e ela foi lançada em 84. E o que pegou também foi isso, sabe? Não é somente o Tira essa bermuda. É o contexto dela, desse eu lírico, que é o eu lírico feminino, né? Que está ali dominando uma ação que até então era totalmente masculina, né? É uma música... Seria uma música feminista? E agora? Feminina. Eu acredito que é isso. Ela que é a dona da ação, né? Ela que diz, eu quero você como eu quero. E sabe que o Leone, que é um dos autores, né? Ele fala que, na verdade, o tom original é outro, não o que a Paulinha canta. O tom, na verdade, é eu quero você como eu quero. Não é eu quero você como eu quero, tipo aquela coisa, ai, como eu te quero. É uma coisa de realmente de... Ai, como eu quero. E o Leone diz que, na verdade, o original é eu quero você como eu quero. Então é uma coisa bem de posse mesmo. Tem a vírgula antes do como, né?
É, A Paula Toller bota uma vírgula antes do como. na real Não foi, tem essa vírgula. foi curioso tu citar isso, porque a versão que ficou na nossa mente, né, e foi a de um disco especial que o Kid de Abelha gravou depois. Eu não sei falar, mas é Greatest Hits, né? O Greatest Hits, né? É assim, Greatest Hits, Tá né? certo? Pronúncia britânica, Que o Kid de Abelha gravou depois, né? Em que a Paula Toller deu deu um novo formato para a canção. Então é esse formato que a gente tem no nosso imaginário, na nossa memória emotiva, né? Que é o que tu citou, e não a versão original com a entonação. Eu quero você do jeito que eu quero. Proposta né? pelo Não Leone, como tu no caso, és, né? eu quero que tu seja aquilo que eu espero de ti, e não o que tu é, né? E daí, assim, Preto, se nos anos 70 a gente tinha um processo de censura que era totalmente focado na questão de letras que faziam denúncias contra o regime militar, nos anos 80 a gente já começa a ter um outro tipo de censura, que é a censura da moral e dos bons costumes, que também tinha lá nos anos 70, finalzinho dos anos 60, mas que agora, nos anos 80, em função da abertura política, ela parece que ela começa a incomodar mais. Então, a censura, de alguma forma, ela não tem mais a força política que tem, mas ela ainda tem a possibilidade de fazer vetos em canções. Então, ela começa a mudar o foco, digamos assim. Se antes o foco da censura era em músicas que destratavam o regime, agora o foco nos anos 80 é outro. É um foco muito mais em cima da moralidade, né? E aí a gente tem vários grupos que sofrem essa censura, mas não é uma censura também, com exceção da Blitz, que teve um processo bem triste, digamos assim, de censura, mas todos os outros grupos, eles têm suas canções proibidas de tocar nas rádios, mas elas podem tocar no Bolinha, elas podem ser executadas no Chacrinha, elas podem estar lá no Perdidos da Noite do Faustão, sem problema nenhum. A questão é no rádio, né? Não sei por quê, né? Porque a TV já é um veículo de expressão nacional e atinge praticamente toda a totalidade do território nacional, e o que é veiculado na TV tem um longo alcance, né? Tanto quanto o rádio, né? Não sei qual era essa distinção, né, dada pelos censores, porque não podia tocar no rádio, mas podia ser executada na televisão. Talvez a legislação da época em que foi criado, a TV ainda não era um grande... Talvez não tinha o alcance que tinha nos anos 80 já, né? Porque a legislação foi criada ali no final dos anos 60, início dos anos 70, as normativas, né, da censura. Então, de repente, nessa época, a TV já existia, claro, mas talvez não fosse todas as pessoas, né, do grande público que tinha acesso a ela. Vamos falar um pouquinho das... eu falei da Blitz, né, que é um caso triste, assim. Todo tipo de censura é triste, né? Principalmente agora, em 2020. Mas, enfim, voltando 40 anos no tempo, em 82, a Blitz lançou um disco chamado As Aventuras da Blitz. E quando esse disco estava para sair e para as lojas, as duas últimas músicas desse álbum foram censuradas, que é Cruel, Cruel, Esquizofrênico Blues, e Ela Quer Morar Comigo na Lua, né? Foram lançados 30 mil discos, e esses 30 mil discos tiveram as duas últimas músicas riscadas pelos componentes da Blitz para que os álbuns pudessem chegar nas lojas, né? E já é, de fato, aquela questão moralizante, né, que eu falei, né? O que foi censurado no Esquizofrênico Blues é aquela empregada radical que você mandou embora numa cena feia, depois da ceia na noite de Natal, só porque ela pegou no peru do seu marido, peru de Natal. Então foi E daí tinha também o verso, ó, puta que pariu, também,
que foram os 2 versos censurados, e por isso a música teve que ser riscada. E o Ela Quer Namorar Comigo na Lua, o verso era Ela Diz Que Eu Ando Bundando, né? Deve ser alguma saber lá o que alguma relação à homossexualidade, não sei. Enfim, eu tô olhando para lá porque a lista é grande, assim. A gente fez uma pautinha. E daí é difícil tu, né, decorar tudo, assim. E depois a gente tem o Traje a Rigor, em 83, que também sofre as clássicas, né? A questão da censura. A gente tem um pouquinho político ali, no caso do Traje, porque a gente tem Inútil, né, que já começa com o verso A gente não sabemos escolher presidente, né, que é... Ainda, até hoje, né? Então ela foi censurada porque ela tinha uma mensagem contra o patriotismo, contra os interesses nacionais, né? É isso que está lá no atestado lá dos... Provavelmente hoje seria censurada também, né? Mauro Dundinha, E Se Você Sabia, pela malícia das letras. E a gente tem a clássica Mary Lou, né? Que eu adoro, Mary Lou. Que o verso, que o famoso verso botava ovo pelo cu, foi substituído, botava ovo pelo sul, e assim a música pôde ser executada. A letra chegou nos censores, foram proibidas, e daí o Roger trocou a letra, né, fez essa pequena alteração, e a música foi liberada. Assim como acontecia nos anos 80 também. Depois, em 84, a gente já tem Léo Jaime, né, que eu acho que é um dos grandes representantes do rock brasileiro nos anos 80, assim como o Traje, como o Barão Vermelho, Titãs também. Por onde anda Léo Jaime? Por onde anda? Um beijo pro Léo Jaime. Um beijo pro Léo Jaime. A piada da Claudete Troiano, conhece? Que ela mandou... Sim, sim. Pra Leila Lopes. Pra Leila Lopes, a Leila Lopes já tinha morrido já. E o Léo Jaime tem 3 canções censuradas, né? Também censuradas pela questão da linguagem chula, que é A Vida Não Presta, que ela... E todas essas não foram liberadas, com exceção da Blitz, que teve os discos riscados, todas essas canções que a gente está citando, elas foram censuradas para as rádios. Mas elas podiam veicular em qualquer outro tipo de espaço. Sim, até como nas festas ali que a Carla falou, mesmo as músicas censuradas, o pessoal sabia, né, que o verso original, e nas festas todo mundo cantava aquilo que queria, né? Como a então não Érica adiantava proibir, né? Como a Érica tá falando, né? Anos 80 tinha festa proibidão, e tinha como tinha, né? E daí o Léo Jaime, a gente tem A Vida Não Presta, que ela não foi liberada por causa do verso A Vida é uma Bosta, né? Daí tem um censor chamado Coriolano Fagundes, que em 24 de julho de 84, ele classifica o verso como grosseiro, chulo e nefasto à educação da coletividade. Uia! Né? Depois a gente tem Ora Bolas, que a música também foi censurada em função da malícia, e tem um versinho muito bonitinho, censurado, que é assim: Ora Bolas, é papo de escola. Prova mesmo eu quero, só se for na horizontal, meu benzinho. Larga o livro, eu te dou uma prova oral. Né? Ó, acho que minha mãe colocou ali, ó, que ele tá na novela Novo Mundo, acho que é o Léo Jaime, né? Isso. Ah, sim, ele faz tá que a gente não olha a novela, né? Então. A gente não Mas assiste. Obrigado pela informação. Dica. E a popular Solange, né, do Léo Jaime, que é uma música que ele fez exclusivamente para uma censora chamada Solange Hernandes, que era temidíssima dentro dos órgãos de censura em São Paulo. No Rio de Janeiro, perdão. E ele fez essa música para ela, né? É um delírio amoroso do Léo Jaime, né? E a música, então, foi censurada também, né? E essa música, na verdade, é uma adaptação de uma música do The Police, Solone. Isso.
So Lonely. So E Lonely. daí eles Isso. colocaram Solange. Solange. A tradução literal. E a gente tem também o Titãs, que teve uma música do Nando Reis censurada, A famosa que é Igreja. Igreja, né? Que é uma canção, enfim, que foi censurada pela aversão ao cristianismo, aversão ao catolicismo, enfim. Que é: eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de frei, eu não gosto de bispo, eu não gosto de Cristo, eu não digo amém, eu não monto presépio, eu não gosto do vigário, nem da missa Nem da das missa 6. das 6. Não, não gosto. Eu não gosto. Sabe que eu levei esse disco uma vez numa festa de catequistas, porque eu era catequista da Igreja Católica. Eu levei numa festa o disco Cabeça Dinossauro e colocamos essa música Igreja. E nos escondemos naquele salão paroquial. Eu não gosto de padre, eu não gosto de madre. E as freiras tudo. Eu pensei que elas iam nos excomungar, mas elas realmente serviram de exemplo como Cristo. Elas disseram: o que a gente pode fazer, né, meu filho, se eles não acreditam? Bem por aí. Em 87, já em Brasília, a gente tem a Blanda. Ah, eu cheguei a chorar. A banda Plebe Rude, que ela teve uma música também proibida de tocar nas rádios, né, que é Censura, né? Mas, coincidentemente, ela foi censurada não pelo verso censura, a única entidade que ninguém censura. Num primeiro momento, a censora Ivelice Andrade Vargas, no dia 10 de junho de 87, ela censurou a música pela palavra bosta, que estava inserida num dos versos da canção. Daí essa música acabou passando para um outro departamento de censura, ou seja, para ser censurada pela segunda vez. Então a censura já estava de olho no tipo de letra e de música que a Plebe Rude executava em Brasília. E daí, depois de passar pela primeira censora, a Ivelice, ela foi para um outro departamento também em Brasília e caiu nas mãos do Aldo, deixa eu ver o sobrenome dele ali, Aldo Calbet, que ele disse que a composição peca por certo exagero e pela afirmação de que ninguém censura a censura, pois é de conhecimento geral que a censura não é apenas censurada, como atacada por muitos. A propagação de inverdades não deve merecer aprovação. Ou seja, ele fez uma ampla defesa do setor de censura, porque a censura, segundo ele, também recebia ataques, né? Provavelmente do pessoal de esquerda, né? E, em função disso, a música deveria ser cancelada. Não só pela palavra bosta, já cortada pela Ivelice, mas também por colocar inverdades, né, como ele falou, né? Mas segundo ele, o ponto de vista dele, né? Mas ele entendeu, né, então, o que queriam. Porque isso acontecia muito também, né, na época, tanto na música, quanto em teatro, quanto em outras coisas. Às vezes os artistas, eles colocavam uma mensagem, né, como aquela ali, ninguém censura a censura, que era exatamente o que a Plebe Rude queria falar, mas daí colocava uma outra coisa mais chocante para aquela coisa chocante ser censurada, e não o que eles queriam realmente falar, entende? Então, se não fosse a Ivelice ter mandado pro Aldo lá, provavelmente só a bosta ia ter sido censurada e o que eles realmente queriam falar ia passar, né? E isso acontecia muito em peças de teatro, né? Tipo, tinha lá um super discurso de alguém falando mal do regime, de alguém falando sobre liberdade, sobre, né, abaixo a tortura, enfim, né, não sei o quê. E daí colocava uma pessoa pelada, né, na mesma cena. Aí o censor olhava, não, a pessoa pelada não pode, né? Mas deixavam o discurso passar, entende? Então isso era uma técnica que eles usavam muito em teatro e também em música para driblar a censura, né? Coloca algo mais chocante
Em Em vez de passar o 88, discurso. em 1988, que foi o ano em que o Departamento de Censura, que tinha o nome de Divisão de Censura de Diversões Públicas, Divisão de Censura de Diversões Públicas, no ano em que ele foi extinto, ele também atuou com muita força e fez uma última ação, que foi a censura de um álbum do Fausto Fawcett. Eu nunca sei falar Fausto Fawcett. Tá certo. Tá certo. Tá certo. E uma letra que era do Carlos Laufer e do Fausto Fawcett. O nome do disco era, deixa eu ver se eu tenho aqui, Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros, né? Ele tinha uma música que era uma espécie de uma crônica policial que narrava a história de uma mulher que estava transtornada por várias noitadas, assim, sem limites, e ela é encontrada morta na Avenida Atlântica. E no lugar dos olhos, ela tem discos de vinis ensanguentados no lugar das pupilas, assim. Oi? Não, tá dizendo, né? Ele falou E é uma música que foi censurada, né? Que foi o último ato da divisão de censura, né, nesse disco do Fausto Fawcett. Esse LP, eu acho que é o mesmo LP que ele tinha aquela música da Cátia Flávia, de calcinha de morango, calcinha framboesa, e não sei o que é aquela música. É aquela música que falava, né, Louraça Beelzebub, Louraça Satanás, calcinha de morango, calcinha de não sei o quê. E o nome da música é A Chinesa. E daí também a questão da censura pegou em função, né, dessa referência à China, enfim, que é uma loucura total, assim. Temos 5 minutinhos, meninos. Como é que tá o roteiro de vocês aí? Podem seguir. É isso? Não, do roteiro já terminou. Eu tenho que contar a história de Campo Grande, Mato Grosso. Conta que ficou isso. Aproveitar esses 5 minutos para contar a história de Campo Grande. O preto até caiu. O preto até caiu. Bom, então, para quem não sabe, a gente apresentou o Cálice não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a convite de um deputado, né? Foi uma história bem, bem engraçada, assim, porque a gente estava fazendo uma temporada na Álvaro Moreira, num Porto Verão Alegre, e teve lotação máxima naquele dia, assim. Várias pessoas ficaram fora na fila, não conseguiram entrar no espetáculo, porque foi um dia que bombou muito, assim. A gente estava muito feliz com o processo. Acho que era uma temporada bem boa, tava tudo 100%. Sim, a gente já tinha esgotado os ingressos já algumas horas antes do espetáculo começar. E daí as pessoas começaram a ir embora, porque não tinha mais, não tinha como entrar na sala, né? E daí chegou, eu estava nos bastidores, e daí a pessoa que estava fazendo bilheteria, que eu não lembro agora quem era, foi me chamar porque tinha um cara querendo muito assistir, um senhor querendo muito assistir o espetáculo, né? E eu fui lá ver quem era esse senhor, né? Ele chegou, se apresentou, eu sou Carlos Marum, eu sou deputado, né, do Mato Grosso do Sul, eu vim do Mato Grosso do Sul para ver o espetáculo de vocês, eu estava em Tramandaí, né? E daí ele é gaúcho, na verdade, né? Isso. Mas ele atua como deputado em Mato Grosso do Sul. E eu vi a programação do Porto Verão e curti muito o espetáculo, e eu quero entrar, e eu disse, olha, né, tinha acontecido aquela tragédia em Santa Maria, né, da Boate Kiss, então os protocolos de lotação nos teatros estavam bem rigorosos. Tinham sido reduzidos, né? Enfim, ele queria entrar, e eu disse, olha, infelizmente, em função do que aconteceu, não tem como o senhor a gente abrir sessão. Enfim. Não tem como abrir sessão. Mas eu sou o Carlos Marum, mas meu senhor, não adianta, não tem como, eu não posso colocar o senhor no teatro. Ele foi ministro do Temer, né? Sim, mas isso é depois. Bem depois. E daí ele chegou, e daí tinha uma menina sentada assim nos bancos do teatro,
esperando o namorado, que não estava atrasado e tal, não havia chegado ainda. E daí ele chegou para a menina e perguntou: o que você está fazendo aí e tal? Estou esperando meu namorado aqui para entrar no espetáculo. Tu conseguiu comprar ingresso? Sim, eu comprei ingresso e tal. Pois eu te compro os teus ingressos por R$ 200. Enfim, a menina que havia pagado R$ 20, né, 2 meias, vendeu os 2 ingressos por R$ 200 para o deputado. Entrou o deputado e o seu assessor dele para assistir o show. Terminado o show, o deputado veio conversar conosco porque queria levar a gente para o Mato Grosso do Sul no outro dia. Eu disse, mas não dá, a gente tem espetáculo amanhã de noite e semana que vem a gente vai estar com outro espetáculo, não tem como. Não tem como a gente sair. Para viajar, a gente precisa planejar, né? É uma estrutura, tu é produtor, tu sabe. E daí ele deixou o contato dele, que o assessor ia entrar e tal, entrar em contato. Enfim, mas ele saiu elogiando o espetáculo, adorou e tal, falando que a iniciativa era boa. Alguns meses depois estávamos nós na verdade, foi um pouquinho mais disso, porque isso aconteceu em fevereiro, e daí no outro ano, no ano seguinte, no mês de fevereiro do ano seguinte, praticamente um ano depois, ele entrou em contato comigo, porque ia acontecer uma convenção do PMDB jovem em Campo Grande, e ele queria muito levar o espetáculo. E ele levou, e ele nos levou para lá. E a gente foi para Campo Grande e foi muito bacana. E foi muito bacana, assim. A gente teve uma lotação de quase 2.000 pessoas, eu acho, né? 1.500 pessoas por aí. Era um ginásio enorme em Campo Grande. E foi uma experiência muito bacana, assim, para nós, assim, que nunca havíamos saído para fora do Rio Grande do Sul com um espetáculo. né? Sim, foi a primeira vez que eu cantei o hino rio-grandense dentro de um CTG, porque lá tem, né, a cultura gaúcha é muito forte lá em Mato Grosso do Sul, e daí nos levaram para almoçar num CTG, até mataram um javali lá na hora, pra gente comer e tal, fizeram uma coisa bem gaúcha, assim. E mostraram o javali. Não, fizeram um vídeo mostrando o javali sendo morto, o javali que a gente tava comendo. Mas, enfim, e a gente teve que assistir o vídeo. Né? A gente teve que assistir o vídeo. E eu cantei daí o hino rio-grandense lá com os músicos deles, foi bem, bem bacana. E foi uma experiência que a gente vai guardar para sempre, né? Fora o cachezinho, que foi legal também, então... E depois o Carlos Marum acabou sendo um dos principais ministros do governo Temer, né? Ele era chefe da Casa Civil. Então, se alguém é ligado em política, deve lembrar, então, do Carlos Marum como chefe da Casa Civil do governo Temer. E a Marília, não foi só a Marília que comeu pela primeira vez carne de javali, todos nós comemos. E depois de assistir o vídeo da caça. E tivemos que assistir o vídeo de meia hora da caça do javali. Não, né? Mas Campo Grande é uma cidade linda. Não, é maravilhoso. Tem um fuso horário aí, tem uma diferença de 1 hora em relação a Brasília. Mas é uma cidade pequena, assim, como capital, a gente achou pequena. Não tem quase edifícios, assim, prédios altos, como tem Porto muito Alegre, verde, muito natureza, muito bem, bem bonita a cidade. Sim, quase no Pantanal, eu acho, né? Então, mas foi uma experiência Queremos voltar para lá um assim. dia. Eu só me arrependo de ter cobrado pouco, porque se eu tivesse cobrado muito, provavelmente teriam pago, também, assim, né? Como é que estamos? Pois mas temos 2 minutos. Mas em 3 minutos essa grande experiência. Mas a Marília está dizendo ali que o Douglas foi a celebridade no CTG. Não, todos eles foram celebridade no CTG, né? Não, nos trataram assim como se a gente fosse realmente celebridade, assim. A Marília dançou chula para eles, né? A Marília e o Juliano dançaram chula, né? Colocaram uma vara assim de madeira no chão assim. Daí... E eles entraram na vara. Não, brincadeira. Né? Mas foi, como a Marília está dizendo, foi tratamento VIP mesmo. Né? Foi uma experiência muito boa, assim. Né? Eu tenho saudades do Cálice, tenho saudade da movimentação que o projeto, que o espetáculo faz, né? O Juliano nem estava nessa versão. Verdade, ele não estava. O Juliano não foi. O Juliano nem estava nessa versão. Era ela, o Gustavo
Não, o Gustavo não foi também. O Gustavo também não foi. Foi um amigo né? dele, né, com o filho para bateria. E o Leandro. E o Leandro e mais a... Mas, enfim, foi uma experiência bacana, assim, e o Cálice é um espetáculo que está no nosso coração e está sempre na nossa pauta. E vai voltar. E vai voltar porque a censura, infelizmente, ela nunca vai, ela sempre vai nos rondar. Ainda mais quando a gente está sempre sob o jugo dos governos de direita, que sempre querem tirar o pouco que o povo tem, né? E às vezes eu fico pensando, analisando o processo todo, será que a gente realmente vive num processo democrático? Será que a censura de fato acabou? Que espécie de abertura a gente realmente teve? Como é que a gente lida com esse direito individual e coletivo de ter acesso à informação, de ter acesso à educação? Será que privar o povo dessas coisas todas também não é uma espécie de censura? A gente está vendo aí um processo de censura, né, de normativas, né, no Distrito Federal, que querem proibir qualquer exposição que traga nudez e temas relacionados à sexualidade. Então, no momento que tu começa a dar normativas para a arte, ela não é mais livre, né? E a arte sempre foi livre, sempre será. Né? E nós, como artistas, a gente tem que prezar pela liberdade da arte. A gente tem que ser livre para dizer o que quiser. Então, né, espero que passe, né, não só a pandemia, mas esse governo também, e que a gente viva tempos melhores na cultura, né, que a gente precisa, porque apesar dela sempre ser renegada, né, e posta como última ali na lista das prioridades, para nós que vivemos de cultura, a gente sabe que ela deveria estar no topo das prioridades de qualquer governo, né, porque é ela que vai nos fazer pessoas melhores, né? Ela que vai conseguir com que a gente transforme o mundo que a gente vive. E como a live não é só assistida agora, mas ela é assistida depois também, via Facebook, YouTube, só fazendo um adendo. Pais, pressionem o governo do estado. As aulas não devem retornar agora. Eu sou funcionário público, nós somos funcionários públicos da educação, e as escolas não têm condições físicas, né, de reabrirem. O governo não está repassando dinheiro para as escolas não têm EPIs, as escolas vão voltar em setembro, de acordo com a proposta do governo,